um encanto, mas colocou esses bichinhos aqui, desgraçou tudo. E tem até um programa, acho que é no History Channel, Um Mundo Sem Ninguém. Não sei se alguém que já teve a oportunidade de ver. É uma coisa muito interessante, porque a gente olha aquilo a princípio, a gente acha muito estranho. E o que acontece? A natureza, ela vai tomar conta de novo, aí vai aparecendo 1 ano sem ninguém, 10 anos sem ninguém, 100 anos sem ninguém. E a gente fica olhando aquilo sem os humanos. Então a natureza vai tomando conta, os animais voltam, ali habitam tudo. Então a gente fica olhando tudo isso, essa grandiosidade, e Deus, né, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não poderia habitar só a terra e nos dar só uma única oportunidade para a gente ser perfeito. A gente vê que as coisas não se encaixam. Então, sem esses conceitos que a doutrina espírita nos traz, não tem explicação, as coisas não se encaixam. Já a gente, nesse contexto de sermos espíritos, de termos a reencarnação, aí sim as coisas começam a se encaixar. Mas se nós não estivéssemos aqui, a natureza ia tomar conta de tudo novamente, né? Com certeza a gente não ia estar fazendo tanto estrago aí. Pode acontecer? Pode. Mas e por essa natureza ser tão maravilhosa sem nós, é que nós viemos para aqui. Ela era tão maravilhosa que aqui era o nosso lugar. Foi aqui que nós surgimos. Com possibilidade de destruir isso tudo. Nós podemos destruir isso tudo. Apertar um botão e explodir isso tudo. Estava vendo no fórum esses dias, tinha um rapaz comentando lá. Falou, olha, eu gostei de ver uma advogada que esteve aqui. E eu falei para ela, doutora, do jeito que vai, vão acabar com o mundo. Ela falou assim, mas não tem problema não. Nós vamos para outros lugares, nós não somos daqui mesmo. Ele ainda falou, poxa, eu fiquei admirado com a tranquilidade dela, com a espiritualidade dela. Mas é isso que o espírito, provavelmente ela conhece o espiritismo, porque é isso que o espiritismo nos passa. Tranquilidade, segurança. Nós não somos desesperados. Aconteça o que acontecer, nós continuaremos existindo. Nessa dimensão ou em outra dimensão, não fará diferença. O que faz a diferença para a nossa existência é o nosso autoconhecimento e a nossa transformação, o esforço que nós devemos fazer para essa transformação. Eu vou aproveitar até e responder aqui a uma pergunta que veio a propósito, que é essa de nos autotransformar. A pergunta foi a seguinte, pesquisando pela internet, pude notar que o Centro Espírita Friburguense luta sozinho para defender que Chico Xavier não era espírita. Nós não lutamos coisa nenhuma para isso, nós apenas esclarecemos que Chico Xavier era um médium, e tem até pergunta aqui que você vai responder, ele era um médium que não conhecia nada de espiritismo. Dizer que Chico Xavier era um espírita é um crime, é uma profanação, é uma heresia, e quem faz isso, raciocinando, faz de má fé, porque era um homem que rezava a Ave Maria, era um homem que tinha medo de morrer, era um homem que não era doador de órgão. Era um homem que combinava palavras secretas, como vocês viram no Fantástico, mostrando, palavras secretas para se identificar quando se comunicasse, tudo coisas contrárias a quem conhece o espiritismo. Agora, não era um homem, um mau caráter, ou um homem mau por causa disso. Não era. Nós, quando falamos que ele não era espírita, nós sempre esclarecemos. Não era espírita. Quem diz que está de má fé para explorar o espólio que ele deixou e explorar o produto do trabalho dele quando ele estava aí, faz de má fé, e nós falamos isso. E não falamos isso só aqui para vocês ouvirem. Eu falo isso na televisão com ela, e que agora está no mundo inteiro, para o mundo inteiro ouvir. E ninguém contesta isso. O homem que escrevia na porta do quarto dele, uma vez estava em obra no quarto dele, ele escreveu lá para os espíritos não entrarem lá, que estava em obra, que ele estava no outro quarto. Ele não tinha noção nem do que os espíritos podiam conhecer ou saber ou não. Então, ele não conhecia espiritismo. Não se pode dizer que ele era espírita. Ele era uma máquina de escrever dos espíritos, porque ele era médium. E médium pode estar em qualquer religião, ou até fora de qualquer religião. Você pode encontrar um ateu que é um excelente médium. A mediunidade não é um fator espírita. Mediunidade é um fator biológico, é um fator orgânico. Qualquer um pode se comunicar com os espíritos, desde que tenha um organismo adequado para isso, um organismo sensitivo, um organismo que tenha sensibilidade para isso. Então o Chico Xavier não era espírita, ele foi usado pelo movimento espírita, e mal usado porque o movimento espírita não teve o escrúpulo de fazer a censura e a análise do que vinha por ele, se estava ou não estava de acordo com o espiritismo.
e estava ou não estava, o que eles queriam era isso que está aí, ó. Nosso Lar, que já rendeu mais de 16 milhões de reais, que era o que eles queriam. A FEB investiu 10 milhões no filme, os produtores mais 10 milhões, foi um filme que ficou em 20 milhões de reais. O que eles queriam era isso. E vem outros e outros e outros filmes. Eu vivi nas entranhas desse movimento, com as autoridades desse movimento, mais de 20 anos, e eu assistia, presenciava eles falando, isso é um filão que nós não podemos largar. Essa é a mentalidade, lamentavelmente, que faz com que o espiritismo seja confundido com macumba, candomblé, com quimbanda, com umbanda, com tudo lá. Nada contra, mas não pode ser feita essa confusão. Porque o espiritismo esclarece uma coisa contrária ao que é feito com a mediunidade aí fora. Volto a lembrar para vocês, há uns 15 dias passados, ou 20, eu assisti no programa da TV Adventista, um pastor dizendo que Deus, está no Apocalipse, João 6, vai transformar o mar em sangue. E explicou por quê. Porque os espíritas vão para a beira da praia no dia 31 de dezembro, botar despacho, fazer oferendas para a deusa do mar, que é Iemanjá, olha só. E uma federação gastando 10 milhões para fazer um filme Nosso Lar, e não tendo a consciência de esclarecer o Brasil e o mundo a respeito do espiritismo, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então não cumpre o seu papel. Quando nós falamos que não é espírita, nós não estamos desmerecendo o Chico Xavier. E nem falando mal dele. Nós não estamos fazendo isso. É má fé também dos que falam que nós falamos mal do Chico. Mas veja bem, o Centro Espírita Friburguense realmente não está sozinho, não. Nós talvez estejamos fazendo o que pouca gente tem coragem de fazer, que é assumir a responsabilidade do espiritismo. E isso nós estamos fazendo, e muita gente não tem coragem de fazer, não tem coragem de romper com o que está aí. Agora, só um dado convincente para vocês. Nós estamos na internet há 5 meses, no YouTube. Nós já passamos de 20 mil acessos. Nós assumimos o primeiro lugar no título Terceira Revelação, batendo os do Chico Xavier, os do Divaldo Franco, os do Zé Raul Teixeira, os da Federação, batendo isso tudo. Nós já estamos em primeiro lugar. Já recebemos uma proposta do YouTube para fazer uma parceria com eles. Porque em menos de 5 meses nós já estamos com mais de 20 mil acessos. Por quê? E temos as manifestações. Porque nós estamos fazendo o que muita gente acha que já devia estar sendo feito há muito tempo. Que é se separar disso, não se contaminar com isso e estudar e divulgar a doutrina espírita como ela foi codificada por Allan Kardec e que constitui a terceira revelação de Deus. Então nós temos respaldo, sim. Nós não estamos, felizmente, nós não estamos sozinhos. Agora, sendo fazer o que nós fazemos, aí realmente já é mais difícil, porque é um problema muito complexo. Nós não conseguimos isso aqui de uma hora para outra e assim, sem problemas e sem sofrimento, não conseguimos não. Mas conseguimos e está dando certo. Quem vem aqui não vem aqui para ver espírito, para sair daqui iludido, não vem aqui para se encostar no médium, não. Quem vem aqui vem para, se for preciso, nem voltar mais. Ser livre, conhecer, entender isso. Porque o espiritismo não é do centro. Vocês não são espíritas porque vêm a centro. Vocês vão ser porque vocês aceitam ou não aceitam a doutrina espírita, que é a codificada. Ah, mas lá fora está tudo errado? Não, tem muita coisa certa. Mas nós aqui não nos responsabilizamos com isso, em apontar o que está certo e o que está errado. Não. Por isso, nós não ficamos aqui citando que a obra tal, não. Nós citamos aqui que estudem o espiritismo por Kardec. Aqui está a codificação. Isso aqui marcou uma época na humanidade. Isso aqui teve um critério, teve um escrúpulo, teve um cuidado, um zelo. Isso não foi feito de qualquer maneira. Agora, o que está aí em nome de espiritismo foi feito de qualquer maneira, a maioria. Tudo feito de qualquer maneira. O Chico Xavier escrevia. Era uma máquina de escrever. E mandava para a FEB. A FEB tem todos os direitos autorais, a maioria dos direitos autorais dele. E fazia com aquilo que bem entendia. Inclusive adulterava os escritos que vinham pelo Chico Xavier. Leiam o livro Conscientização Espírita, que vocês vão ver como o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é uma bomba também no colo da Federação, como ele foi adulterado. E quando o pobre do Chico quis rever, quis os originais, sabe o que eles fizeram? Que botaram fogo, queimaram os originais. Quer dizer, uma obra-prima, um negócio que devia ficar no museu, não é? Queimaram os originais. Por quê? Porque eles adulteraram. E quando o Chico propôs ouvir de novo o espírito que ditou aquilo, para ver se ele ia dizer a mesma coisa, eles não concordaram. Porque disseram, não, agora não é mais dele.
Agora tem a interferência do médium, tem interferência da editora, tem interferência do tradutor, ou dos tradutores que já fizeram isso por aí fora, tem interferência da federação, aí não aceitaram que fosse o espírito consultado de novo. Então vocês vejam, é uma armação, e nós temos coragem de dizer isso. E as contestações que a gente recebe no YouTube e tal, são dos fantasiosos, dos fanáticos, daqueles que realmente concordam com o que está aí fora. Não, é isso mesmo, o nosso amado Chico. Nós não dizemos que Chico não é amado. Então, o esclarecimento aqui é esse. E a pergunta ainda completa: como é que classifica o verdadeiro espírita? Não é aquele que luta para vencer as suas paixões e aquele que está sempre se desenvolvendo no bem? Isso não é uma característica só do espírita. Isso é uma característica de todo homem de bem. Irmã Dulce, ela lutava para vencer as suas más inclinações e tinha um excelente trabalho, um excelente comportamento, e não era espírita. Então não confunda espírita com santo, e nem santo com espírita. O indivíduo pode ser santo e não ser espírita, e pode ser espírita e até ser santo. O que faz um indivíduo bom é o comportamento dele, sem importar qual a religião do indivíduo. Então, realmente, o verdadeiro espírita é o que, além de conhecer o espiritismo e agir em concordância com o que diz o espiritismo, como por exemplo, um verdadeiro espírita não pode usar um cordão com a figa no peito, ou com um crucifixo no peito. Ele pode ser muito bom, muito honrado, maravilhoso, mas não pode se dizer espírita. Ele está usando uma figa, está usando um crucifixo. Se ele conhecesse o espiritismo, ele estava livre disso. Ele não estava usando isso. Então o verdadeiro espírita é o homem que, além de bom, além de correto, de estar lutando para se corrigir, para se aperfeiçoar, ele agir em consonância, de acordo com o que ensina a codificação. Até perguntaram, disseram lá num programa desse, se para ser espírita é obrigado a ser doador de órgão. Claro que não. Você pode ser, aí a maioria talvez nem seja doadora de órgão, e é espírita. Mas vejam bem, porque vocês nunca foram colocados contra a parede para falar: escuta, vem cá, na saída ali vocês vão ter que assinar uma ficha agora para doar órgão. Aí ia ter gente querendo sair por essa porta aqui, para não passar naquela lá, porque lá vão pegar a assinatura. Ia ter gente que não ia querer. Isso não significa que o indivíduo deixou de ser espírita, mas ele não tem um conhecimento espírita que o tenha convencido de que doar órgão é uma coisa nobre, é uma virtude, e que nós todos devemos doar órgão. Muita gente tem morrido aí por falta de órgão, e isso é uma caridade que o espírita verdadeiro doa sim, quando ele é solicitado muitas vezes, porque às vezes ele nunca teve a oportunidade de ter a hora de preencher a ficha, mas o Chico Xavier teve a oportunidade e botou lá na carteira: não doador de órgão. As revistas mostraram isso por aí. Aí agora eu pergunto para vocês, olhem os efeitos negativos disso perante o mundo, perante o Brasil pelo menos. Um líder, feito o líder dos espíritas, que ele mesmo dizia que não queria ser, nunca foi líder de nada. Ele era um homem humilde, um homem simples, ele não se interessava por essas vantagens que queriam fazer com o nome dele, não. Mas quando ele foi botar na carteira de identidade, é doador ou não? Ele botou não doador, e até explicou porque ele não era, disse que o corpo era dele. Ele fazia tudo pelos outros, mas o corpo dele era dele e ele ia levar com ele. E ele não conhecia nada de espiritismo. Sabe o que? Eu tenho a revista porque as pessoas me mandam. Eu não saio por aí procurando isso, não. As pessoas que me mandam, porque vêm eu falar e eles então falam: é isso mesmo. Ele exigiu que fosse velado 48 horas depois de morto e que o corpo dele fosse vigiado depois de sepultado, porque ele tinha medo de que alguém tirasse pedaço de osso dele para fazer chá. Eu já acho engraçado até, não é? Porque ele disse que ele foi reencarnação, olha só. Disseram que ele foi reencarnação de Zé de Anchieta, e Zé de Anchieta disseram também que serraram a canela dele para fazer chá do osso. Então, olha, isso impressionou o Chico, ele não era doador de órgão, e exigiu que fosse velado 72 horas, não fosse enterrado antes de 72 horas, porque ele tinha medo que fizessem isso. Quer dizer, quem conhece o espiritismo, tem segurança no espiritismo, entendeu o espiritismo, não se preocupa com isso. E outra coisa, em sendo solicitado, vai ser doador de órgão. Muita gente do movimento espírita deixou de ser doador de órgão, ou nem foi doador, ou nem é doador, porque o Chico não era. Agora, era um homem normal e nada contra ele. Nada contra ele. O que fizeram com ele é que foi um crime. E que ainda estão fazendo, e vão continuar fazendo. Enquanto isso gerar muito dinheiro, fama e poder, vão continuar fazendo. Mas foi um homem bom.
E ser bom não significa ser espírita. Como ser espírita não significa ser bom.